Subi, irei, eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. E disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. O exército do gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: aqui o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu o do céu do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tem eu contigo? Vá aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 2 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te
nós precisamos unir todos os moabitas contra o rei Rezin. E eu estou recorrendo a você para você ir comigo. Aí Josafá diz uma coisa muito assim: ó, o teu povo será o teu povo, o meu povo será o teu povo, os meus cavalos serão os teus cavalos, nós seremos juntos. Aí a história diz que eles fazem uma marcha de 7 dias. Provavelmente, segundo alguns exegetas, um percurso de 120 quilômetros. Aqui nós estamos presos a um detalhe, mas uma viagem que durou 7 dias, em média de 120 quilômetros, segundo alguns aí estudiosos. E daqui, depois de 7 dias, a água acabou. Eles tinham ali o exército, animais, ovelhas, tudo com eles. Aí eles começam um diálogo entre eles, um diálogo entre Josafá e Jorão. Josafá diz o seguinte: nós viemos para essa marcha, viemos para o deserto, e agora nós vamos morrer aqui. Além de morrer de sede, podemos até morrer sem sequer empunhar a espada. Se morresse lutando, teria se morrer da guerra. Mas agora morrer sem água, morrer de sede. Na sua estratégia para derrotar o inimigo, ele enfrenta essa calamidade, né? Depois de uma viagem de 70 a 120 quilômetros, segundo alguns historiadores. Né? Aí eles estão numa região de declínio. Os reis estavam em um seco vale. O exército enfraquecido. 120 mil pessoas, 120 mil pessoas sem água e animais. E os animais também. Sabedor dessa realidade, Jorão não era um homem temente a Deus. Ele era filho de Acabe. A Bíblia diz que ele não foi mau tanto quanto seu pai e sua mãe, mas era um rei mau. O texto vai mostrar que era um rei mau, mas foi menos mau do que o pai e a mãe. E o pai e a mãe foram perversos mesmo. Aí ele murmura. Mas Deus, sempre diante dos murmuradores, Deus tem uma palavra. Ele murmura dizendo, segundo Reis 3:10, o Senhor chamou os 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Aí, do outro lado, vem Josafá, o mesmo deserto, a mesma crise, a mesma marcha, a mesma guerra, o mesmo local, o mesmo montanha, o mesmo vale, a mesma seca. Josafá disse: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Irmãos e irmãs, isso aqui é sério. Então respondeu um dos servos, o rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate. Agora, olha o que Eliseu fazia quando estava com Elias, carrinho: derramava água sobre as mãos de Elias. Nessa situação de seca, de calamidade, disse ele: há profeta em Israel. Irmãos e irmãs, nesse tempo de seca e crise, eu quero dizer que é a profeta no Brasil. Glória a Deus! No tempo de seca e deserto na sua vida, ouça aqui comigo: há profeta para falar na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja! E eu acho interessante que há profeta que entende de seca e entende de água. Isso me impressiona. Irmão, o que fazer? Josafá disse: com ele está a palavra do Senhor. Diga comigo: com ele está a palavra do Senhor. Outra vez, diga comigo:
a primeira vez que eu vejo uma história entender das coisas de ir para a cadeia. É a primeira vez. E só pobres países é para a cadeia. Tomara punha todos as vezes em nome de Jesus. Amém? Mas não está conosco, está com Deus. Deus é soberano. Amém, querido? Glória a Deus. Aí, um reage ao problema de uma forma, outro reage de outra. Chorão é um cara carnal. Chorão é um cara negativo. Chorão é idólatra. Chorão tem má influência dos pais. Vou repetir para você: chorão tem má influência dos pais. Não vai? Ou você é uma influência profética, ou você é uma influência saudável, ou você é uma influência negativa. As influências negativas, elas internalizam em nossos filhos, elas internalizam nas pessoas em nossa volta. Querido, um conselho para você: evite o máximo lidar com gente pessimista. Isso, você me desculpa, eu não tenho outra palavra para estar aqui, como outro filho até que fiz sair da Elfa. Mas lidar com gente pessimista é uma praga, é uma tragédia. Reclama, murmura, esperneia, amanhece e dorme com a cara que está tomando limonada sem açúcar, sem adoçante, um chorão de má influência. O nosso círculo de amizade, irmãos e irmãs, pode ser com o tipo de chorão, ou pode ser com o tipo de Josafá, com quem você tem andado, com quem você tem compartilhado, com quem você tem brincado, com quem você tem, meus irmãos, vivido a vida, compartilhado a fé, a religião. Quando você não está bem com você, Deus, qualquer problema é crise. Porque a crise não está externa, a crise está interna. A crise está dentro de você. E a pessoa assim é uma pessoa exagerada. Uma pessoa assim é uma pessoa exagerada. Eu quero perguntar para você nesta manhã: o que aconteceu? No próximo capítulo eu vou falar para você sobre Josafá. Mas o texto vai nos dizer o seguinte: eles desceram, foram ao profeta, o profeta diz o seguinte: primeiro, eu não devia consultar o Senhor por causa de Jorão. Eu não devia nem dar ouvido a vocês. Ele volta e diz: eu não posso dizer. Ô, Jorão, eu só vou receber e ministrar para vocês por causa de Josafá. O que eu estava dizendo? Eu tenho compromisso com quem tem aliança com Deus. Não é Jorão, é isso que Eliseu estava dizendo nas entrevistas. Não é Jorão. O seu pai, Baal, adorador de Baal, que dizia que Deus dá água sobre a terra, e agora você vem a um adorador
e o vale se encheu de água. Agora é interessante que o profeta diz o seguinte: não vai ter vento, não vai ter nenhum sinal, a chuva não virá de cima, é isso que ele está dizendo. A chuva virá da terra, a chuva virá do buraco, a chuva virá da cova, a água virá. Só uma coisa eu sei: a sequidão vai acabar com a glória de Deus. E assim aconteceu no dia de manhã. Aí Moabe